E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Léo Reis Oliveira e a professora que me orientou nesse trabalho foi a doutora Cristiane Maté. O objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos da restrição calórica de 20% durante o período da gestação e também avaliar os impactos dessa restrição calórica no estado redox do córtex pré-frontal dos filhotes, né? Mas o que é estado redox? Então, vamos imaginar uma balança com dois polos, em que do lado direito a gente vai ter as espécies oxidantes, que, quando elas estão em altas concentrações, isso pode ocasionar um dano oxidativo a essas células do córtex pré-frontal. Agora, do lado esquerdo da nossa balança, a gente vai ter as defesas antioxidantes, que vão ser responsáveis por eliminar as espécies oxidantes, ou seja, impedir com que ocorra o dano oxidativo. Agora, quando que a gente tem um desregulamento dessa balança a favor das espécies oxidantes, isso vai ser chamado de estresse oxidativo. E quando isso ocorre durante o período da gestação, ou seja, durante o período de desenvolvimento do cérebro desse feto, isso pode resultar em sequelas para o resto da vida desses filhotes, né? Por isso que é tão importante que tenham um controle bem preciso desses dois polos dessa balança. Portanto, nesse trabalho, a gente avaliou moléculas que, em primeiro lugar, nos indicassem o estado das defesas antioxidantes, que podem ser enzimáticas ou não enzimáticas. E essas defesas são a SOD, a CAT, GPX, GRX, TRXR, GSH e vitamina C. Em segundo lugar, a gente avaliou substâncias que nos indicassem se está ocorrendo ou não dano oxidativo na célula. Essas substâncias são a MDA, a sulfidrila e a carbonila. E por fim, a gente avaliou uma molécula que vai nos indicar a quantidade total dessas espécies oxidantes na célula. E essa molécula é o DCFH. Então a gente organizou o nosso experimento em dois grupos experimentais. O primeiro grupo foi o grupo das ratas, que se alimentou da dieta com restrição calórica de 20%, e o outro grupo, o grupo controle, foi o grupo das ratas que comeu a dieta sem restrições, né? E a gente também acompanhou o desenvolvimento dos filhotes dessas ratas até os seus dias 60 de vida, que é o equivalente à idade adulta de um rato. Também a gente realizou as análises bioquímicas nos filhotes no dia pós-natal 0, 7, 21 e 60. Então, no nosso trabalho, a gente observou um aumento das espécies oxidantes no dia 0 e uma diminuição no dia 7. A atividade da sódia aumentou apenas no dia 60. A atividade da CAT aumentou no dia 7 e, novamente, no dia 60. A atividade da GRX aumentou apenas no dia 60. E a atividade da TRXR aumentou no dia 0 e novamente no dia 60. O conteúdo de GSH diminuiu no dia 0 e aumentou no dia 60. O conteúdo de vitamina C aumentou apenas no dia 60. E, por fim, o conteúdo de MDA diminuiu no dia 7 e permaneceu em baixas concentrações até o final do experimento. Então, nesse nosso estudo, a gente observou no início da vida dos filhotes um desregulamento da balança a favor das espécies oxidantes, né? Ou seja, um aumento moderado das espécies oxidantes observado no início da vida. Também, junto a isso, a gente observou uma adaptação hormética das defesas antioxidantes, né? Mas, o que é uma adaptação hormética, né? Então, eu vou te explicar. Sabe quando a pessoa começa a tocar violão só nos dedos, sem palheta? Os primeiros dias que a pessoa começa a tocar, o dedo dela vai doer muito, né? E essa dor que a pessoa está sentindo, ela pode ser traduzida no nosso experimento como esse aumento moderado das espécies oxidantes que a gente observou no início da vida dos filhotes. Agora, conforme a pessoa continua a tocar o violão e continua a, entre aspas, ser exposta a essas espécies oxidantes, chega um momento em que essa pessoa vai desenvolver calos nos dedos. E daí vai parar de doer quando ela for tocar violão. Esse desenvolvimento dos calos nos dedos, eles pode ser traduzido no nosso experimento através da adaptação das defesas antioxidantes, que vai resultar numa melhora dessas defesas na vida adulta dos filhotes. Então, para concluir, a gente observou no nosso experimento que a restrição calórica de 20% durante o período da gestação promoveu uma melhora nos antioxidantes na vida adulta dos filhotes, que foi possivelmente estimulada por esse aumento moderado das espécies oxidantes que a gente observou no início da vida dos filhotes. Muito obrigado por assistir a minha apresentação.